Olá pessoal, então respondendo a nossa pergunta do P-Minute, o que é o planejamento patrimonial e sucessório, a gente vai tratar nesse vídeo então um pouco mais sobre o nosso entendimento do PPS, qual que é o objetivo de fazer um planejamento patrimonial e sucessório, por que fazer o planejamento patrimonial e sucessório e por fim como que o escritório trabalha com planejamento patrimonial e sucessório. Bertola, quer começar falando um pouquinho o que a gente entende como sendo planejamento aqui no escritório? Eu acho que a gente pode dividir o planejamento patrimonial e sucessório em duas grandes vertentes, né, Fernanda? A primeira seria o planejamento patrimonial e sucessório do ponto de vista do direito de família e o segundo do ponto de vista do direito societário. Do direito societário, que é a área que eu tenho uma maior expertise, eu entendo que o planejamento patrimonial e sucessório pode ser visto como a criação de estruturas jurídicas, como por exemplo uma holding patrimonial, que vai trazer segurança para um núcleo familiar, de transferência desse patrimônio para duas principais vertentes. A primeira é trabalhar esse eventual patrimônio, por exemplo, imóveis, dentro de uma estrutura que fiscalmente é mais interessante para ele receber, por exemplo, receitas imobiliárias. E num segundo momento, também já pensar, e aí também já ingressando um pouco na parte do direito de família, trabalhar essa herança em vida, né? Fazendo com que as regras que vão ser estabelecidas para um núcleo familiar já sejam definidas pelo patriarca ou pela matriarca daquele núcleo familiar em vida, fazendo com que a gente possa evitar diversas discussões quando esse patriarca ou matriarca vier a faltar. Dentro do viés aí do direito de família, o planejamento patrimonial e sucessório, ele visa, primeiro, a preservação de um patrimônio. Acho que as pessoas, elas demoram muito tempo para construir um patrimônio e a ideia é de preservação desse patrimônio após a morte dentro da própria família, né? Também é evitar litígios, porque quando você faz a organização desse patrimônio anteriormente, com conversas com os familiares e com uma organização, a chance de haver um litígio em relação a estas questões, em havendo, seja um divórcio ou seja de fato uma sucessão, abertura de uma sucessão, ele é muito mais reduzido. Além disso, além do viés societário, né, que você trouxe aqui, Bertola, a gente também trabalha com outros tipos de contrato. Então, contratos, pactos antinupciais, contratos de união estável, testamento, contratos pós-casamento que pode surgir alguma questão. Então, o direito de família, ele auxilia na análise e na construção de uma organização societária, porque vai analisar a questão de regime de bens e tudo mais, mas também ele pode auxiliar com a elaboração de outros contratos que inclusive podem vir a somar quando da criação destas empresas. Eu acho que então, né, pegando esse gancho do que você disse, Fernanda, acho que é importante pensar, né, para quem está nos escutando, o porquê de fazer o planejamento patrimonial e sucessório, no sentido de que ele pode tanto resolver essa questão da herança e desses relacionamentos familiares do ponto de vista do direito de família, quanto nesta criação de estruturas que eu já mencionei, para trazer um maior benefício fiscal em lidar com esse patrimônio, que muitas vezes a gente vai ter um ganho fiscal nessas operações. Então, qual seria, né, o perfil das pessoas que vão buscar o nosso trabalho? Seriam basicamente aquelas pessoas que detêm patrimônio, não importa se seja um patrimônio de grande monte ou um pequeno patrimônio, 1, 2 imóveis, né? Qualquer tipo de patrimônio deve ser trabalhado dentro do planejamento patrimonial e sucessório, buscando isso que nós estamos falando, né? Eu acho que, pegando também um pouquinho mais, né, dessa parte, como que o Pironte Advogados trabalha o planejamento patrimonial e sucessório, e até por isso que nós estamos aqui em dois, né, falando, que eu imagino que a gente vai trabalhar isso a 4 mãos. Né? Então, seria a parte do direito societário, nessa criação dos documentos societários, estruturas societárias, para não dilapidar esse patrimônio numa discussão de direito de família. Então, criação de holdings, né, de estruturas societárias, sociedades limitadas, sociedades anônimas, eventualmente acordo de acionistas para discussão de ingressos de herdeiros, de perpetuidade do patrimônio, de como que esse patrimônio pode ser vendido ou não, se eventualmente essas cotas podem ser transferidas ou não, como também um pouquinho mais da parte de direito de família, né, Fernanda? Como, por exemplo, trabalhar uma doação com reserva de usufruto. Sim, testamentos, como que se organiza, porque o fato também, né, Eduardo, é que quando você faz uma holding, não significa que não vai ter um inventário, ou não significa que se houver um divórcio, você não vai ter uma discussão. Mas, quando você se utiliza
desses contratos familiares e sucessórios, como o pacto, como um testamento, enfim, isso auxilia nesse momento. E lembrando que quem tem bens, ou mais, e aqui bens eu digo mais de um bem, o inventário, ele, às vezes, ele pode ser muito demorado pela necessidade de arrolamento de muitos bens para partilha. E quando você faz um movimento de inclusão desses bens em empresas, o que você vai acabar partilhando, se você eventualmente criar só uma empresa, são as cotas daquela empresa. Então, isso também facilita todo esse trabalho que tem em relação à partilha, seja essa partilha em razão de um divórcio ou de uma dissolução de união estável, seja em razão de um falecimento. Exato, eu acho que, né, para finalizar, o nosso trabalho também vai envolver uma análise minuciosa desse patrimônio do cliente, né, e dessas questões particulares de cada família. Então eu costumo dizer, né, que o planejamento patrimonial e sucessório, ele não é uma receita de bolo. Cada núcleo familiar e cada tipo de patrimônio, ele vai ter uma forma de você lidar. E o Piron de Advogados tem toda essa expertise no sentido de propiciar para os clientes a melhor forma de se tratar isso, tanto das relações familiares quanto da transferência de patrimônio. Sempre sobre esse aspecto multidisciplinar, vamos dizer assim. Exato. Então, pessoal, era um pouquinho disso que nós gostaríamos de ter falado para vocês. Isso aqui é só uma introdução do que é o planejamento patrimonial e sucessório. E se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a essas questões, ou com relação se faz sentido ou não para você que está nos escutando fazer o planejamento patrimonial e sucessório, por favor, comenta aqui embaixo do vídeo a sua dúvida, que nós vamos entrar em contato com você para tentar solucionar ela o mais rápido possível. É isso aí, né? Isso aí. Esperamos vocês, então. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.